great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He O sermão Provando Sua Palavra foi pregado dia 26 de abril de 1965, segunda-feira à noite, no Hotel Embassy, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Let us bow our heads just a moment. Inclinemos a cabeça só por um momento. Dear Heavenly Father, we are grateful that we are here tonight. We are grateful that we know your presence is here with us. Now we pray that you'll minister to each one of us as that we have need. We ask it in Jesus' name. Amen. You be seated. Querido Pai Celestial, estamos gratos por estar aqui esta noite. Nós estamos gratos por saber que tua presença está aqui conosco. Agora rogamos que tu ministres a cada um de nós conforme necessitamos. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. It does feel good to have these microphones alive. I was so sorry to kind of mess that up yesterday, the message that I wanted you to get so bad. Faz-me sentir bem ter estes microfones funcionando. Senti muito que isso tem atrapalhado um pouco ontem a mensagem que tanto queria que compreendessem. And I want you to be sure to see that the anchor that we have, we are not anchored by a church, we're anchored in Christ. See? E eu queria que vocês não deixassem de ver isso. É a âncora que temos. Não estamos ancorados por uma igreja, estamos ancorados em Cristo. Vejam. He is that only way. He's the only place of safety. The only place that God ever put His name. Ele é esse único caminho. Ele é o único lugar de segurança, o único lugar em que Deus alguma vez pôs o seu nome. God said He would meet the people in the place He chose to put His name. Not in any gate, but in the gate that He chose. And in that place He would meet the people and there only. E Deus disse que se encontraria com o povo no lugar em que Ele escolheu para pôr o seu nome. Não em qualquer porta, mas na porta que Ele escolheu. E nesse lugar Ele se encontraria com o povo. E ali somente. And we find out that God never put His name anywhere but in His Son, Jesus Christ. As the Son always takes the name of the Father. E verificamos que Deus nunca pôs o seu nome em parte alguma, a não ser em seu Filho, Jesus Cristo, uma vez que o Filho sempre recebe o nome do Pai. And now you say, well, what does that apply today? Each one says them in Jesus. He is the Word. E agora você diz, bem, a que isto se aplica hoje? Cada um diz, eu estou em Jesus. Ele é a palavra. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was made flesh and dwelt among us. Isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Again, it's also written in Revelation, the 19th chapter, when we see Him coming, the bride and groom, His vesture dipped in blood, His name was called the Word of God. He is the Word of God. Novamente, também está escrito em Apocalipse, capítulo 19, quando ouvirmos vindo a noiva e o noivo, com a veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chamava era a Palavra de Deus.
Ele é a palavra de Deus. And He is the quickening power. He is the Holy Spirit, is that the dynamics that comes into the mechanics of words that make it live. Isto é, ele é o poder vivificador. Ele é o Espírito Santo, é isso, a dinâmica que entra na mecânica, as palavras que a fazem viver. And it all has to work together or it just won't work. It's got to take the whole Bible, the whole Christ, the full gospel. E tudo isto tem de funcionar em conjunto, ou simplesmente não funcionará. Tem de tomar a totalidade da Bíblia, a totalidade de Cristo, o Evangelho pleno. I want to say to this panel that I watched on television last night, knowing it was going to be on, and I watched it. I want to comment, these brethren, the ones that was on that panel, such a masterly piece of answering questions. Eu quero dizer sobre este painel que assisti na televisão ontem à noite, sabendo que seria apresentado, e eu assisti. Quero comentar sobre estes irmãos, os que estavam nesse painel, tal primor em responder perguntas. And I'm very much of a critic, anyhow, but there wasn't nothing to criticize there. It was absolutely genuine. I could agree with that 100%. Thank you. E eu sou muito crítico, vocês sabem, de qualquer modo. Mas não havia nada para se criticar ali. Era absolutamente genuíno. E pude concordar com isso 100%. Obrigado. Amém. Them answers was right to the point. I certainly did appreciate that. I only wished I had a film to show in my church at home. It was really nice. Aquelas respostas foram diretamente ao ponto. Eu, sem dúvida, apreciei isso. Eu somente queria ter um filme para apresentar em minha igreja, em casa. Foi realmente agradável. And I'm so thankful to know that God has dealt out in the other realms besides our own Pentecostal group and are picking up man, those seed of God that's been laying out there all these years, waiting for the light to shine across them. E eu estou tão agradecido em saber que Deus tem lidado nos outros campos, além do nosso próprio grupo pentecostal, e está levantando homens, essa semente de Deus, que tem estado depositada ali por todos estes anos, esperando pela luz resplandecer na frente deles. And it also gives us a warning, friends, to know that Jesus said when this sleeping virgin had begun to come in to buy oil, that was when the bridegroom was coming. E isto também nos dá uma advertência, amigos. Ao saber que Jesus disse, quando esta virgem adormecida tinha começado a entrar para comprar azeite, aí foi quando o noivo estava vindo. So we can see by that, when we see the Episcopalian, Presbyterian, Methodist, Baptist, Lutheran coming in to get the oil, then that was the hour that the bridegroom came. Let's remember that. Assim podemos ver por meio disso, quando vemos os episcopais, presbiterianos, metodistas, batistas, luteranos entrando para obter o azeite, então essa foi a hora em que o noivo veio. Recordemo-nos disso. I never had Billy, my son, to say such to me as he did just a few moments ago. Nunca me ocorreu de Billy, meu filho, dizer-me tal como disse há alguns momentos. He said, Daddy, I don't tell you what to do. I don't mean to impress you by anything. But said, Daddy, for whatever you do, put all your time for them sick people. He said, I've never seen so many sick people. Ele disse, papai, não estou lhe dizendo o que fazer, não tenho intenção de impressioná-lo com coisa alguma, mas disse, papai, o que quer que faça, dedique todo o seu tempo a essas pessoas enfermas. Ele disse, nunca vi tantas pessoas enfermas. Said, I gave out 200 cards in just a moment or two. Said, there's so many people sick. He seldom ever tells me that. Disse, eu distribuí 200 cartões em alguns momentos. Disse, há tantas pessoas enfermas. Ele muito raramente me diz isso. And then I come tonight with some little notes wrote down here and some comments upon the oncoming judgment. And knowing that we're sitting here tonight with the very wrath of God jerking beneath us, and soon she'll swipe it up.
E então eu vim esta noite com algumas pequenas notas escritas aqui e alguns comentários sobre o julgamento que se aproxima, e sabendo que estamos sentados aqui esta noite com a própria ira de Deus estremecendo embaixo de nós, e logo ela o golpeará. And knowing that the wrath of God is waiting just at the moment it will be said, it'll be over for millions. E sabendo que a ira de Deus está esperando, no momento em que for dito, estará terminando para milhões. And knowing that in my heart and knowing it to be so, and then we see so many sick pressing and pulling. E sabendo disso em meu coração e sabendo que é assim, e então vemos tantos enfermos se acotovelando. I thought tonight most of them are Christians, and let me say to this, you children of God, whatever you do, you let everything else go. You serve God day and night with all your heart. E pensei, esta noite, na maioria são cristãos. E permita-me dizer isto a vocês, filhos de Deus. Seja o que fizerem, desprendam-se de tudo. Sirvam a Deus dia e noite de todo o coração. You can feel there's something wrong. You can tell it as you walk in the streets. You can, and wherever you go, you know if you're spiritual, and I know you are. Vocês podem sentir que há algo errado. Vocês podem constatar isso ao caminhar pelas ruas. Vocês podem ir onde quer que vão. Vocês sabem se são espirituais. E sei que são. And I was talking to a man, Brother Strami. I don't know whether Tony's here or not. E eu estava conversando com um homem, o irmão Stromy. Não sei se Tony está aqui ou não. He was Tony Salami. Salami. No, I got the wrong Tony. Ele estava... Tony Salami. Não, estou falando do Tony errado. No, that's the wrong Tony. This is the Tony of Tucson. What is his name? Strami. I know Strami or something. I get on. Não, esse é Tony. Este é o Tony de Tucson. Qual é o nome dele? Stromy. Eu sei que é Strami ou algo assim. Eu fico totalmente... In his story the other day was a man came in. It's very striking. He was saying something that brought back a memory to me when last time I was in India. Em sua loja, o outro dia, um homem entrou. Foi impressionante. Ele estava dizendo algo que me fez recordar de quando da última vez em que estive na Índia. Where I think the Lord gave us the greatest crowd we ever had at one time was in Bombay. We couldn't even find places nowhere to put them. Tens of thousands and thousands of people. Onde eu acho que o Senhor nos deu a maior multidão que já tivemos em uma só ocasião. Foi em Bombaim. Não conseguimos nem mesmo encontrar lugares em parte alguma para acomodá-los. Dezenas e dezenas de milhares de pessoas. And just before we got there was a newspaper translated. India's a bilingual country. It was the English paper. E pouco antes de chegarmos ali, havia um jornal traduzido. Bem, a Índia é um país bilíngue. Era o jornal em inglês. And it said, well, the earthquakes must be over. The birds are flying back to their home in their nest. E disse, bem, os terremotos devem ter acabado. Os pássaros estão voando de volta aos seus lares em seus ninhos. A few days before the earthquake come, that tore down the fences and things, the little birds find themselves shelters in the rocks and build their nests. Alguns dias antes, os terremotos vieram, que derrubaram as cercas e coisas tais. Os pequenos pássaros encontram abrigo para si nas rochas e constroem seus ninhos. In the afternoon or in the midday, when the sun's real hot, all the animals stand around those rock walls to get in the shade. E à tarde ou ao meio-dia, quando o sol está realmente quente,
todos os animais ficam em volta daqueles muros de pedra para ficar na sombra. And for 2 days, the birds stayed out in the trees. They wouldn't come to their nest. E por 2 dias os pássaros ficaram nas árvores. Eles não queriam voltar para os seus ninhos. And 2 days, the animals, the sheep and cattle, they would not come around in the afternoon and hang around those walls. They stayed out in the field and leaned against each other for shade. E por 2 dias os animais, as ovelhas e o gado não queriam se aproximar à tarde ou se demorar junto àqueles muros. Eles ficaram no campo e se recostaram uns aos outros para fazer sombra. And then all at once an earthquake. They just shook the walls and tore down the buildings. Então, subitamente, um terremoto que simplesmente balançou os muros e derrubou os edifícios. See, if those little birds had been in there, they would have perished. The cattle had been standing beneath it, and the sheep, they'd have perished. God warning nature. E veja, se aqueles pequenos pássaros tivessem estado ali, eles teriam perecido. Se o gado tivesse estado embaixo disto, e as ovelhas, eles teriam perecido. Deus advertindo a natureza. A few days ago down in Brother Tony's store, I was listening to a man there that said, when this earthquake taking place in Alaska, he was fishing down what we call Stony Point, Mexico. Alguns dias atrás, na loja do irmão Tony, eu estava ouvindo um homem ali que disse, quando esse terremoto aconteceu no Alasca, ele estava pescando lá no que chamamos Stony Point, no México. And he said the birds wouldn't feed, and the fish wouldn't feed. There was something wrong, and all at once the earthquake broke loose. E ele disse, os pássaros não queriam se alimentar e os peixes não queriam se alimentar. Havia algo errado e, subitamente, o terremoto começou. And the other day when that happened over in India, or wherever it was, he said he was fishing again. E outro dia, quando aquele aconteceu na Índia, ou onde quer que tenha sido, ele disse que estava pescando novamente. He thought, well, it's strange. Those fish feed about this time. There's not a roll in the water nowhere. The water is just as quite perfect time for the fish to feed, but they didn't feed. E ele pensou, bem, é estranho. Esses peixes se alimentam mais ou menos a esta hora. Não há nenhuma ondulação na água em parte alguma. A água está simplesmente tão quieta, ocasião perfeita para os peixes se alimentarem. Mas não se alimentavam. And all the birds that's usually out there, the gulls picking up these fish and things, was all walking around on the bank, huddling one against another. E todos os pássaros que normalmente estão ali, as gaivotas, apanhando estes peixes e coisas tais, estavam todas caminhando em volta na margem, aconchegando-se umas às outras. In a few moments, the sea moss from the bottom began to come up like that. Earthquake had happened across the other side of the earth. Em poucos momentos, o musgo marinho do fundo começou a subir assim. Um terremoto tinha acontecido do outro lado da terra. See, them fish know there was something wrong, something's fixing to happen. Those birds knew the same. Veja, aqueles peixes sabiam que havia algo errado, que algo estava para acontecer. Aqueles pássaros sabiam a mesma coisa. Surely, if God gives a fish and a bird discernment, how much more should He give His children? Certamente, se Deus dá a um peixe e a um pássaro discernimento, quanto mais devia Ele dar aos seus filhos. We know that we're at the end time, and judgment is waiting, so let's be real reverent. Flee to God with all your heart. Nós sabemos que estamos no tempo do fim e o juízo está esperando, de modo que sejamos realmente reverentes. Fuja para Deus de todo o coração. O Capernaum, thou who art exalted into heaven will be brought down into hell. And today she lays beneath the bed of the waters. Just remember and pray. Ó Cafarnaum, tu que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. E hoje ela se encontra sob o leito das águas, somente se lembre e ore. Now, tonight I want to read a place here in the Scripture just for a few moments. We're going to pray for the sick. Billy said he gave out a bunch of prayer cards. And he gave out some yesterday, and I never got to any of them last night. Agora, esta noite eu quero ler um trecho aqui na Escritura, só por alguns momentos. Vamos orar pelos enfermos. Billy disse que distribuiu um monte de cartões de oração.
e ele distribuiu alguns ontem, e nem cheguei a nenhum deles ontem à noite. And I wondered, when the Holy Spirit came, it's just, you can't make it work. It's just like a little lever, you pull yourself into a gear. You're the one who does that operating of the Holy Spirit, not me. You do that yourself. E eu me perguntei, quando o Espírito Santo veio, você simplesmente não pode fazê-lo operar. É como uma pequena alavanca, você engata uma marcha, vocês são os que fazem essa operação do Espírito Santo, não eu. Vocês fazem isso, vocês próprios. So last night I noticed, even in discernment, it never picked up with the people just right. They didn't seem to take to it. Deste modo, ontem à noite, eu notei até mesmo no discernimento que isso não se enquadrou com as pessoas como devia. Eles não pareceram se entrosar com isso. I have found that here lately it seems like more or less, just as I was speaking, laying hands upon the sick. Eu verifiquei isto aqui ultimamente. É o que parece, mais ou menos, enquanto eu estava falando, impondo as mãos sobre os enfermos. They know we should realize that in us has been given, we who believe Jesus Christ and been born of His Spirit and filled with that quickening power, that power that's in you. Eles sabem, nós devíamos compreender que em nós foi dado, nós que cremos em Jesus Cristo e nascemos do seu Espírito e fomos cheios com esse poder vivificador, esse poder que está em você. By laying on hands on the others like the disciples did and down through the age, it absolutely healed the sick, raised the dead, it showed visions, prophecies. Ao impor as mãos uns sobre os outros, como os discípulos faziam, e no decorrer da era, isto absolutamente curava os enfermos, ressuscitava os mortos, isto mostrava visões, profecias. And the very same Spirit that lived amongst the early apostles is living in the church today, working the very same things. E exatamente o mesmo Espírito que viveu entre os apóstolos primitivos está vivendo na igreja hoje, operando exatamente as mesmas coisas. And as quick as we can recognize that, see, no matter how much it's a working, you've got to recognize that and believe that. E tão logo possamos reconhecer isso, veja, não importa o quanto esteja operando, você tem de reconhecer isso e crer nisso. It won't do one bit of good until you do believe it. But the moment you believe it, your troubles are ended. That's true. Não fará nenhum bem até que você creia nisto. Mas no momento em que você crer nisto, seus problemas estão terminados. Isso é verdade. Now, let us turn into Scripture. I was sitting out there a few moments ago, jotted down a few more scriptures to change my text for the night. Agora vamos ler na Escritura. Eu estava sentado ali há alguns momentos, anotei mais algumas escrituras para mudar meu texto para a noite. And I want to read some out of the Word of God, out of the book of St. Luke, the 8th chapter, beginning with the 40th verse. Listen now, I'm going to read extensively. E quero ler algo da Palavra de Deus no livro de São Lucas, capítulo 8, começando com o versículo 40. Ouçam agora, vou ler extensamente. And it came to pass that when Jesus was returned, the people gladly received him, for they were all waiting for him. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Would not that be a fine attitude for the company tonight? Não seria essa uma ótima atitude para o grupo esta noite? And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of a synagogue, and he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. For he had one only daughter, about 12 years of age, and she lay a-dying. But as he went, the people thronged him. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all of her living upon physicians, neither could be healed of any. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres,
e por nenhum pudera ser curada. came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?" E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Jesus said, "Somebody has touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." Disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and fell down before him and declared unto him before all the people for what cause she had touched him and how she was healed immediately. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se ante ele e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort. Thy faith has made thee whole. Go in peace." E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. And while he spake, there certain one came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, "Thy daughter is dead. Trouble not the master." E estando ele falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. But when Jesus heard it, he answered him, saying, "Fear not, believe only, and she shall be made whole." Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salva. And when he was come into the house, he suffered no man to go in, save Peter, James, and John, and the father and the mother of the maiden. E tendo entrado na casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. And all wept, wailed her. And he said, "Weep not, she is not dead, but asleep." E todos choravam, a pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas adormecida. And they laughed him to scorn, knowing that she was dead. E riam-se dele, sabendo que estava morta. But he put them all out and took her by the hand and called the maid, saying, "Maid, arise." Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou a menina, dizendo, levanta-te, menina. And her spirit came again, and she rose straightway. And he commanded to give her meat. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. And her parents was astonished. But he charged them that they should tell no man what was done. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Now let us pray. Agora oremos. Dear Heavenly Father, as we read this word, we know that is truth. This happened. Querido Pai Celestial, ao lermos a Tua palavra, sabemos que isso é verdade. Isto aconteceu. It's not some mythical story that we would read out of maybe a newspaper or some book of fiction, but this comes from the book that we know to be the Word of God. We believe it happened. Não é alguma história mítica que lemos, quem sabe de um jornal ou de algum livro de ficção, mas isto vem do livro que sabemos ser a palavra de Deus. Nós cremos que isto aconteceu. We believe that this Jesus that did this notable thing, 2 instances here, of the woman with the blood issue and the dead child. Nós cremos que este Jesus que fez esta coisa notável em 2 ocasiões aqui, da mulher com o fluxo de sangue e a criança morta. We believe that he is God's Son, that God raised him up from the dead and has presented him to us tonight in the person of the Holy Ghost.
And we believe that He is here with us tonight. Nós cremos que ele é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o apresentou a nós esta noite na pessoa do Espírito Santo. E cremos que ele está aqui conosco esta noite. Believing that He's the same yesterday, today, and forever, His compassions reach out to the people. E crendo que ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, suas compaixões se estendem em direção ao povo. And as the people reach for Him, the same results that was given in that day will be given this day. Grant it again, Father, that we might have a fresh anointing. À medida que o povo busca a ele, os mesmos resultados que foram concedidos naquele dia serão concedidos neste dia. Concede-o novamente, Pai, para que possamos ter uma nova unção. As Brother Shakarian asked so sincerely a while ago and asked the audience to believe, we are asking again in the name of Jesus Christ. Amen. Como o irmão Shakarian pediu tão sinceramente faz pouco e pediu à audiência para crer, nós estamos pedindo novamente no nome de Jesus Cristo. Amém. I want to speak just for a few moments, and that will be just a few moments, because I want to get them people with the prayer cards up here and pray for them. And omitting any other thing, but just praying for the sick. Eu quero falar só por alguns momentos e serão somente alguns momentos, porque quero trazer essas pessoas com cartões de oração aqui e orar por elas. E omitindo qualquer outra coisa e somente orando pelos enfermos. But before we pray for the sick, we've got to get the people in that attitude. It's the attitude that always brings the results. It's the attitude that you take towards God. Mas antes de orar pelos enfermos, temos de levar o povo a essa atitude. É a atitude que sempre traz os resultados. É a atitude que você toma para com Deus. Here's a woman touched his garment. She was healed with a blood issue. A soldier spit in his face and put a crown of thorns on his head and felt no virtue. Aqui está uma mulher que tocou sua veste. Ela foi curada com um fluxo de sangue. Um soldado cuspiu em sua face e pôs uma coroa de espinhos em sua cabeça e não sentiu virtude alguma. It's your approach, the attitude. It's what it takes, and that's what it is tonight, dear friend. It takes the attitude. É a sua aproximação. A atitude é o que se requer, e é isso que é esta noite, estimado amigo. Requer-se a atitude. We are and believe that we are in the presence of Jesus Christ. But it's your attitude that brings the results. Nós estamos e cremos que estamos na presença de Jesus Cristo, mas é a sua atitude que traz os resultados. The mechanics is here, and so is the dynamics. If you can just get started, God will do the rest. A mecânica está aqui e do mesmo modo está a dinâmica. Se você puder somente dar a partida, Deus fará o resto. Now, this subject that I want to speak on for a few moments is proving His Word. Now, that's a great thing to think of that, proving His Word. Agora, este tema sobre o qual desejo falar por alguns momentos é provando sua palavra. Agora, essa é uma grande coisa, pensar nisso. Provando sua palavra. Now, God's just as able to prove His Word tonight as He ever did prove it. And the Bible also said, prove all things. Hold fast to that what's good. Agora, Deus está simplesmente tão apto a provar sua palavra esta noite quanto Ele sempre a provou. E a Bíblia também diz, examinai tudo, retende-o bem. Now, you've heard, no doubt, the old proverb, prove it, I'll believe it. But that doesn't hold true. Agora, vocês já ouviram, sem dúvida, ouviram o velho provérbio, prove que eu acredito, mas isso não é comprovado. Many times I've seen many things proved that was absolutely scientifically even proved, and yet people didn't believe it anyhow. Muitas vezes eu vi muitas coisas serem provadas que eram absolutamente e até cientificamente provadas, e ainda assim as pessoas não criam nisso de qualquer modo. I was talking with a man here not long ago. We was talking about divine healing. He said, I wouldn't believe it. I don't care what would happen, how much proof you could show of it. I still don't believe it. Eu estava conversando com um homem aqui não faz muito
Estávamos conversando sobre cura divina. Ele disse, eu não creria nisto. Não me importa o que acontecesse, quanta prova você pudesse mostrar disto, eu nem assim creio nisto. Well, certainly, no matter what you'd ever do for that man, he's lost. He cannot believe. There's nothing in him to believe. Bem, certamente, não importa o que você alguma vez fizesse por esse homem, ele está perdido. Ele não pode crer. Não há nada nele para crer. I just had a little experience here about a week ago. As you all know that I hunt. And when I come back from my meeting, I've been lion hunting. Eu recentemente tive uma pequena experiência aqui. Há cerca de uma semana, como todos vocês sabem, que eu caço, e quando retornei de minha reunião, estive caçando onças. And after I moved into Arizona, it's good. I like to hunt big game. And I like to get out amongst nature and watch it. Now, I'm not a killer. I just hunt. E depois que me mudei para o Arizona, é bom. Eu gosto de caçar animais de grande porte. E gosto de sair para o meio da natureza e observá-la. Agora, eu não sou um assassino. Eu somente caço. So I don't like to destroy game. I don't think it's right. I think it's just as much sin to kill game when you're not using it and go use it for a purpose as it would be to kill anything else. I believe it's wrong. We shouldn't do that. Assim, eu não gosto de destruir a caça. Eu não acho que seja certo. Eu acho que é simplesmente tão pecado matar a caça quando você não a aproveita ou vai aproveitá-la com um propósito, quanto seria matar qualquer outra coisa. Eu creio que é errado. Não devíamos fazer isso. God gave it to us for food and for purposes, and we should not destroy it. But now what the law says you can take, all right. Just don't waste it. Deus a deu para nós para alimento e com propósitos, e não devíamos destruí-la. Mas agora o que a lei diz que se pode apanhar, muito bem. Somente não a desperdice. And down there, the season's out for everything else. Lions kill a lot of cattle, and I know a lot of ranchers up in the country, and every time they get a kill, well, they call me. When a lion gets among sheep. E eu aqui, a estação terminou para tudo mais. Onças matam muito gado. E conheço muitos fazendeiros na região, e toda vez que tem um animal abatido, ora, eles me chamam, quando uma onça vai atrás das ovelhas. A certain friend of mine the other night lost about $3,500 in one night by one lion, killing just lambs. He got in, of course, the rest of the lions are going to have to pay for his sin. Um certo amigo meu, a outra noite, perdeu cerca de $3.500 em uma noite, por causa de uma onça matando somente cordeiros. Ela se meteu ali e, naturalmente, o resto das onças vai ter de pagar por seu pecado. And so I got the lion. And so it was a great big lion, 9 foot long, weighed close to something, so it was a good big lion. E assim, matei a onça. E era uma enorme onça, e 9 pés de comprimento, e pesava quase 200 e pouco, de modo que era uma onça de bom tamanho. And then I went from the country of Arizona up into Utah to hunt. And so I was told that there was people up there, the man that I was going to hunt with was a government trapper. And for goodness sakes, don't mention anything about religion around him. He said he was really a rough fella. E então fui da região do Arizona para Utah para caçar. E assim fui informado que havia pessoas ali, que um homem com quem eu ia caçar era caçador para o governo, que usa armadilhas. E, pelo amor de Deus, não mencione nada sobre religião perto dele, disse. Ele é um indivíduo realmente rude. And I said, well, I told the man I was going with, I said, I won't mention it. He said, don't say, preacher, if you do, you'll never get to go hunting. He wouldn't take you. E eu disse ao homem com quem estava indo, eu não mencionarei. Ele disse, não diga, pregador. Se eu fizer, você não vai conseguir caçar, ele não o levará. Said, I hunted with him 3 days and slept with him every night, eat with him every day, and he never even said, good morning, how do you do, you want something to eat, wash your dishes? Nothing. Disse, eu cacei com ele por 3 dias, e dormi com ele todas as noites, comi com ele todos os dias, e ele nunca, nem mesmo disse, bom dia. Como está? Quer algo para comer? Lave os pratos. Nada. Said, now just don't say nothing about it. I said, I won't say a word.
So I didn't tell him I wouldn't pray, but I just kept on telling him that I prayed. Disse, agora simplesmente não diga nada sobre isto. Eu disse, não direi uma palavra. Deste modo, eu não lhe disse que não ia orar, mas somente prossegui dizendo-lhe que eu ia orar. So when we got up there, the man was a very hard character, and I didn't think he believed anything, and he just lost a baby a few nights before that, a stillborn baby. Assim, quando chegamos lá, o homem tinha um caráter muito desagradável e não achei que ele cresce em alguma coisa. E ele tinha acabado de perder um bebê algumas noites antes disso, um bebê que nasceu morto. So we went hunting, and on the second day, the man I was hunting with had told him, said, I get to hunt everywhere around the country. Desse modo, nós fomos caçar, e no segundo dia o homem com quem eu estava caçando tinha lhe dito, disse que eu conseguia caçar por toda parte no país. So when the other hunter was with me, had left, we were way on top of peaks where we just run a line till we got him in the rocks and he got away. Assim, quando o outro caçador que estava comigo tinha saído, nós estávamos bem no topo dos cumes, onde tínhamos acabado de perseguir uma onça, até que o levamos a entrar por entre as rochas e ela tinha escapado. And so we were sitting there waiting for the dog to return. And this man said to me, he said, the other hunter, your friend, tells me that you get to hunt everywhere. You got plenty of money? So I guess it's none of my business. E deste modo estávamos sentados ali esperando que o cão voltasse. E este homem me disse, ele disse, o outro caçador, seu amigo, me disse que o senhor consegue caçar por toda parte. O senhor tem muito dinheiro? Disse, suponho que não seja da minha conta. And I said, oh, there isn't plenty of money. I said, I'm sponsored. And he said, oh, I see. E eu disse, não é que eu tenha muito dinheiro. Eu disse, eu recebo auxílio para realizar um trabalho. E ele disse, oh, entendo. He said, well, I guess it's none of my business again, but said, are you with the firm that sponsors you? He's pulling it right out of me. I promised I would. So I said, no, sir, I'm a preacher, a missionary. Ele disse, bem, suponho que não seja da minha conta novamente, mas, disse, o senhor trabalha para uma firma que custeia seus gastos? Ele estava puxando isso de mim. Eu prometi que não contaria, veja. Deste modo eu disse, sim, eu disse, não, senhor, eu sou pregador, um missionário. He said, what? I said, a missionary. And he just stood and looked at me for a few minutes. E ele disse, o quê? Eu disse, missionário. E ele só ficou olhando para mim por alguns minutos. I said, do you have any hope for life hereafter? What is your hope? Eu disse, o senhor tem alguma esperança de vida futura? Qual é a sua esperança? He said, I'm a Jack Mormon. I said, a what? He said, a Jack Mormon. I said, what kind's that? So the one that swears and drinks coffee and smokes cigarettes. I said, well, honest confession is good for the soul. Ele disse, eu sou um Jack Mormon. E eu disse, o quê? Ele disse, um Jack Mormon. Eu disse, que tipo é esse? Disse, o que fala palavrão e bebe café e fuma cigarros. Eu disse, bem, uma confissão honesta é boa para a alma. And he said, I want to ask you something. He said, I am told that the Mormon Church is the only true church there is. He said, do you believe that? E então ele disse, quero lhe perguntar uma coisa. Ele disse, dizem-me que a igreja Mormon é a única igreja verdadeira que há. Ele disse, o senhor crê nisto? I said, when it comes to church, I guess it's as good as any of them. I only know one truth, and that's Jesus Christ. I said, I know He's true. Eu disse, no que se refere à igreja, suponho que seja tão boa quanto qualquer uma delas. Eu somente conheço uma verdade e essa é Jesus Cristo. Eu disse, eu sei que Ele é a verdade. Well, he said, I had a baby born the other night, stillborn. He said, I'm told that this baby, because it was stillborn, God never did breathe the breath of life into it, that I'll never see it again. He said, what do you think about that? Bem, ele disse, eu tive um bebê que nasceu morto a outra noite. Ele disse, disseram-me que este bebê, porque nasceu morto, Deus nunca soprou o fôlego da vida nele, de modo que eu nunca o verei novamente. Ele disse,
O que o senhor pensa disso? Well, I said, you won't as a Jack Mormon. You sure won't. That's one thing sure. You won't see it as long as you stay a Jack Mormon. Bem, eu disse, o senhor não o verá como um Jack Mormon. Com certeza que não. Nisso não há dúvida. Você não o verá enquanto permanecer um Jack Mormon. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll is called up yonder. 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 When the roll is called up yonder, I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound.